Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite, obrigada por estar aqui no JG. Boa noite, sempre um prazer estar aqui contigo. E vamos falar desse conturbado cenário político, não é? Nós tivemos, depois do tarifaço de Trump e depois também das medidas contra o Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar, um extremismo maior da oposição. Né? Já começou, inclusive, com a atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, junto com Paulo Figueiredo, principalmente. E isso mexeu com posições das pesquisas, nada muito acentuado, mas mexeu. Sim. Mexeu com as pautas no Congresso. Nós tivemos aquela situação lá da oposição interromper os trabalhos da Câmara e do Senado. Eu queria saber o que você acha que pode ficar de concreto a partir dessa situação. Olha, mexeu e continuará mexendo não só com a situação concreta nesse momento, mas provavelmente para o tabuleiro político de 2026. Por quê? Jair Bolsonaro, ele conquistou o poder, ele queria mantê-lo e foi derrotado, tornou-se inelegível, se encontra em prisão domiciliar. O poder é o elemento nuclear da política, né? Todo político visa o poder e objetiva mantê-lo sempre que possível. Bolsonaro não conseguiu. Só que o poder não fica órfão, não há vácuo no poder. Então você tem duas dimensões. A primeira delas, o que será da candidatura Lula, pensando que Lula será o candidato, sem alguém para antagonizar e polarizar como o Bolsonaro sempre fez. O PT e Lula adoram a polarização. Do outro lado, na direita ou na extrema-direita, quem se credencia para receber esse espólio político eleitoral? Então hoje você já tem no Congresso um reflexo desta quantidade de deputados que não apenas fazem oposição ao governo Lula, mas são deputados, Denise, que têm o DNA do bolsonarismo e é um DNA de confronto às instituições, porque paralisar os trabalhos do Legislativo, né, querendo exigir praticamente um sequestro da mesa do presidente da Câmara, Hugo Motta, que me parece saiu até apequenado desse episódio, ao passo que é o Alcolumbre engrandecido. Mas isto posto, a gente vai ter não só agora, mas ao longo desse semestre e do ano que vem todas essas questões. Agora, o Hugo Motta tem tentado barrar as prioridades da pauta agora da oposição, né, que falou na questão da anistia, sim, mudanças no foro, se cogitou inclusive a possibilidade de a Justiça e também a Polícia Federal ter que pedir autorização para o Congresso para investigar parlamentares. Tem uma série de pautas que a gente vê que é uma tentativa de anistia, a trama golpista, todos os envolvidos. Se propôs também, defendeu o projeto de impeachment de Alexandre de Moraes, sim, que a Alcolumbre segura com mais firmeza. O Hugo Motta vai tentando empurrar e agora surgiu essa questão da adultização das crianças, não é, que passou a ser uma pauta importante, relevante, tanto para a oposição quanto para a base do governo, que talvez possa amenizar um pouco a situação. Isso, não é? De repente uma pauta como essa desvia um pouco a atenção naquilo que a gente sabe, né? Quer dizer, a anistia, ela não é pensada, ela não foi desenhada, arquitetada para aqueles que foram os operadores miúdos do 8 de janeiro. Ela foi escrita para que chegue a Jair Messias Bolsonaro. Isso é uma coisa que parece absolutamente óbvia, todos aqueles que leem e que acompanham. Agora, de fato, esta oposição, ela tem pautas e valores que não estão apenas aqui no Brasil. Como a gente vê o desdobramento no cenário internacional de Trump. Quer dizer, há pouco eu estava aqui nos bastidores vendo a declaração do chefe do Pentágono, que não é nem algo que você poderia dizer conservador, aquilo é reacionário, quer retornar à Idade Média, sabe que você tem que retirar o direito das mulheres de votar e de que o homem deveria representar depois de discutir e pactuar em família, quer dizer, são retrocessos pré-iluminismo. Então veja, Denise, isso tem muita força também no Brasil. Agora, uma pauta que de repente aparece e que consiga minimamente, não vou dizer unificar, mas amainar este acirramento entre oposição e governo pode ajudar, como essa questão da adultização das crianças. Agora, a oposição já começa a falar que o Hugo Motta está querendo despistar essa pressão toda através dessa pauta, mas tem uma mobilização de fato, inclusive se falou em CPI. As duas coisas são corretas. Ele sim quer despistar. Vamos entender que Hugo Motta chegou à presidência da Câmara com apoio fundamental do ex-presidente Arthur Lira. Então você tem uma força do Centrão, mas também ele prometeu não apenas ao governo Lula, mas ele prometeu ao Centrão. Em termos comparativos, o Hugo Motta tem mais ou menos a situação do governador Tarcísio.
um pé na canoa do bolsonarismo e o outro pé na canoa da normalidade institucional. E ele tem que se equilibrar. Então, prometeu muito na campanha e não vai conseguir certamente entregar tudo o que prometeu para ambos, para governo e para oposição. Agora, em relação à posição dos partidos, né? Nós tivemos um certo fortalecimento de Lula nas pesquisas aí, comparativamente a candidatos de direita, em cima dessa questão do nacionalismo, da tarifação de Trump, o interesse da oposição nisso. Agora, ao mesmo tempo, se vê partidos como o PP querendo sair do governo de uma vez, União Brasil também com essa possibilidade. A federação vai ser formalizada dia 19, pode ser uma data. Aí, porque na verdade eles nunca foram base, né? É o que eu ia falar. Em verdade, eles nunca foram do governo, né? Esses dois partidos que você citou, eles são partidos que existe uma base bastante fisiológica que quer cargos, quer funções, e o poder simbólico disso é muito atrativo, mas eles nunca entregaram aquilo. Há algumas décadas, eu diria, algumas décadas, você tinha no presidencialismo de coalizão a entrega de um ministério e a força política do partido que tinha um ministro. Isso já não acontece, porque o deputado hoje ele está manejando emendas parlamentares bilionárias, tirou essa atratividade e fez com que a gente tenha hoje um presidencialismo de submissão. Você tem quase que um presidente que é forçado a se submeter às vontades do parlamento, mas as vontades do parlamento de manejar recursos, mas não de ter as responsabilidades da execução ou de transparência da origem e do destino. Então você, de fato, tem uma situação que é muito difícil e Lula ganhou um presente do bolsonarismo e de Trump. Um pouco antes da carta do Trump, um pouquinho antes da carta, ele já havia melhorado a comunicação, ele e os progressistas à esquerda, com os novos BBBs, Big Techs, bilionários, banqueiros e tudo mais, as bets, né? Por conta deste ataque que foi realizado na perspectiva do governo aos mais pobres. Então ele de novo trouxe o nós contra eles. O Lula é muito bom nisso, né? Nessa polarização. E aí ele ganha não só o inimigo, entre aspas, interno, mas um inimigo externo que não ameaça o país, né? Ameaça ao país, a soberania. Ou seja, a carta do Trump parte de uma premissa que é fake news, dizendo que o Brasil tem levado vantagem, não é isso que acontece. Hoje Trump, inclusive, renovou essas acusações e, curiosamente, colocou a Polícia de São Paulo também, que é o Estado gerenciado por Tarcísio, né? Eu li. Esse relatório, quer dizer, de direitos humanos, ao passo que o que acontece com imigrantes, o que ele tem feito nos Estados Unidos... E El Salvador, tudo bem. El Salvador, as prisões depois do 11 de setembro, mas tudo aquilo é uma coisa que está nos Estados Unidos, mas ele quer olhar para o outro. Ou seja, o Trump é um grande formulador de fake news e um ótimo teórico da conspiração. Agora, Prando, você não vê essa possibilidade, você falou que pode sair Bolsonaro nessa polarização, mas a gente percebe que os vários candidatos de direita tentam manter um pé no bolsonarismo para aproveitar essa herança, né? Então, Tarcísio vacila, agora aumentou a dúvida se ele vai ser candidato ou não à presidência, ou se fica no estado de São Paulo mesmo, mas Zema, que vai anunciar a candidatura no próximo final de semana, tem esse discurso, Ronaldo Caiado também. Então, eles tentam se apropriar e, em alguma medida, fica a polarização, né? Claro, ninguém pode prescindir desse voto, desse espólio político-eleitoral do bolsonarismo. A grande questão é até que ponto, num debate com Lula... Denise, eu tenho 47 anos. Quando eu tinha 11 anos, em 1989, o Lula era candidato. O Lula perdeu 3 eleições, ganhou 2, fez a Dilma sucessora 2 vezes, levou o Haddad para o segundo turno. O PT só perdeu no primeiro turno para o Fernando Henrique, 94 e 98. No mais, ele disputou todas as eleições e o Lula agora, quando eu no ano que vem tiver os meus 48 anos, o Lula provavelmente será o candidato, porque não tem alguém que lhe suceda. Então, ele teria que manter essa polarização. Sem dúvida. E, na verdade, o país continua dividido. Por mais que parte da sociedade não queira, como tem demonstrado algumas pesquisas, acaba caindo dessa polarização. Parte da sociedade não quer, mas aí a gente tem um problema analítico interessante na ciência política, mas na vida do eleitor cotidiano. Que foi um dia eu saindo da televisão na eleição, o taxista falou assim: professor, quando que eu vou poder votar em quem eu quero e não em quem eu odeio menos? Tá complicado. Essa é a questão da rejeição. Quando você tem figuras tão carismáticas como Bolsonaro e Lula, essas figuras ganham uma amplitude, uma musculatura política eleitoral que faz com que qualquer opção e alternativa desse centro democrático que rejeita o bolsonarismo e o lulopetismo não tenha a força para se firmar.
Quem sabe a saída de um dos polos diminua a força de outro e assim permita que novos personagens e líderes apareçam para tentar pensar um Brasil que supere essa polarização que tem sido até destrutiva em alguns momentos. E a gente vê até alguns candidaturas com força, que em condições normais sairiam vitoriosas, mas fica aquele temor, vai ganhar o que eu menos gosto, então eu não vou correr esse risco, eu não vou votar em quem eu gosto mais. Os índices de rejeição de Lula e de Bolsonaro são quase impeditivos para qualquer político normal. Só que quando você coloca os dois numa disputa, fala muito o índice de rejeição de não voto e não quero de jeito nenhum aquele para poder escolher este outro. A gente tem até um fenômeno que foi o aumento de filiação a partidos políticos, não pela ideologia ou pelos valores que eu concordo, mas porque eu odeio o outro lado. Isso é chamado de engajamento pelo ódio. Exatamente, é o mesmo que a gente vê nas redes sociais, que também vai ser outro fator. Né? Outro fator continua tendo força e as redes sociais, quando se discute a questão da regulação, vem um forte lobby das Big Techs que querem uma liberdade de expressão ampla, geral e restrita. E na nossa Constituição, nem o direito à vida ele é garantido amplamente, tem limitações. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uma boa noite. Muito boa noite, obrigado e à disposição sempre.